Bom dia, vamos fazer um bate-papo virtual pela plataforma do letramento sobre mediação de leitura, em parceria com o Festival do Livro da Leitura de São Miguel Paulista, bairro da capital de São Paulo. As perguntas que tiverem podem ser enviadas para o Facebook da plataforma do letramento e contamos com a participação de vocês. Eu sou Eni, sou formadora do projeto Entre na Roda, faço mediação nas oficinas online do projeto Entre na Roda na plataforma do letramento e vou aqui conversar um pouco com vocês sobre mediação de leitura. Nós lemos para quê? Pessoal, Eni, fala. Ela está ouvindo? Eni, já sabe. Ah, já sabe? Então, só para dar um... Começou agora a transmissão para todo mundo, então dá um bom dia aqui para a galera, porque agora que eles estão te vendo. Por favor. Que pena. Eu fiz uma leitura de um texto, mas outra hora a gente conversa sobre isso. Bom dia. Estamos fazendo um bate-papo virtual sobre mediação de leitura, em parceria com o Festival do Livro da Leitura de São Miguel Paulista, bairro da capital de São Paulo. Perguntas podem ser enviadas no Facebook da plataforma do letramento e espero que a nossa conversa seja muito boa. Eu li o texto de tradição oral, que está registrado no livro da Regina Machado, que é uma pesquisadora e contadora de histórias. O livro chama-se Violino Cigano e Outros Contos de Mulheres Sábias. O título do texto da história que eu li é a pergunta. Mas eu estava falando sobre por que lemos. Para que lemos? Lemos para várias coisas. Lemos para obter informações, lemos para nos localizar, para nos orientar, lemos para buscar entretenimento, para convidar as pessoas, para compartilhar sentimentos, ideias, opiniões, sugestões e muitas outras coisas. E o que é um bom leitor? Bom leitor é aquele que consegue realizar essas leituras. É aquele que pratica as leituras, que se inspira com elas. Podemos ver que aquele que realiza leituras para o outro, ele precisa ser familiarizado com aquela leitura. Quando nós falamos de mediador de leitura, estamos falando daquele que apresenta bons textos, aquele que ajuda você a escolher aqueles textos que você quer ler, que você quer aproveitar. Ele precisa ser um bom leitor, ele precisa ser alguém que tenha contato com vários textos, que esteja familiarizado com gêneros diferentes, assuntos diferentes, que possa aproximar o jovem leitor desses textos, que possa trazer materiais diversos, textos de opinião, notícias, histórias, literatura, poesia, tudo isso faz parte da leitura. Tudo isso faz parte de um bom leitor, de uma boa mediação de leitura. Os livros, a literatura, eles têm um poder, o poder de poder criar conflitos, como podem também evocar, aliviar, satisfazer sentimentos e emoções. A boa leitura traz um eco para dentro daquele que lê. A roda de leitura que nós podemos realizar, ela pode acontecer de diversas maneiras. Pode acontecer através de uma leitura mesmo, de um livro, como eu fiz agora há pouco, e pode acontecer também através da narrativa oral. Todos esses textos, todas essas histórias que são da cultura popular, que passam de geração em geração, são os mais indicados para serem estudados. As outras histórias, os outros textos que têm autoria, como, por exemplo, Mia Couto, Jorge Amado, muitos de Paulo Paes, que faz muitas poesias, todos esses são de autores. Quando eu comecei a leitura, eu pedi para vocês dizendo o que o título evoca. A gente pode fazer com o título, com o assunto, podemos levantar as pessoas que sabem sobre o que vamos ler, sobre o autor, trazer informações para o autor. Isso tudo aquece, prepara o ouvinte e o próprio leitor para a leitura que
vai ser feita. É preciso estudar esse texto antes. Pensar no momento que você pode fazer parada, no momento que você pode fazer perguntas a quem está escutando, em que momentos você pode criar suspense. Você pode ler textos maiores, romances, e aí, dependendo do público, você pode fazer em capítulos. Cada dia você lê um pedaço. Cada dia você escolhe um momento para parar e deixar suspense para continuar o texto. E depois da leitura? Depois da leitura é importante uma conversa. Aqui não foi possível, porque não foi estabelecido esse momento. Mas a gente precisa ouvir o que o outro ouviu, o que ele achou, o que ele considerou, que ideia ele teve, que sentimentos brotaram. Tudo isso é o eco que dá em cada um que ouve uma leitura, uma literatura. Um bom mediador de leitura pode fazer. É claro que é preciso ter um acervo. O acervo pode ser conseguido de diferentes maneiras. Para as escolas, o governo federal tem distribuído acervo. Pode ser unidades, pode ser procurada a biblioteca, podem ser procuradas as editoras, algumas fazem doações, outras fazem desconto, e principalmente campanhas entre as pessoas. Muitas doações são muito boas. É claro que é preciso depois fazer uma classificação, separar por autor, organizar esse acervo. Ela está falando sobre o acervo, grande ou pequeno, podemos fazer muitas atividades. Por exemplo, as rodas de leitura ou narrativa oral, contação, como eu falei. Podemos fazer leitura livre, selecionar alguns livros para o grupo com quem vamos trabalhar e deixar que sejam escolhidos e lidos como quiserem. Trocar entre eles, trocar opiniões, trocar livros, trocar impressões. Tudo isso facilita o incentivo à leitura de livros de diferentes materiais. Não mexe, não. Podemos também fazer... Eni, fala um pouquinho mais devagar. Podemos também fazer leituras dirigidas. Eu escolho um livro, escolho um texto, para ler junto com todos. Todos podem acompanhar, todos podem fazer paradas onde quiserem, podem completar a leitura. Podemos fazer um acervo empréstimos de livros. Cada um escolhe o livro que quer levar para casa. Com isso, ampliamos a leitura para além daquele local. Ela vai para a comunidade, ela vai para casa, ela é ampliada. E podemos também, dentro do possível, conhecer, descobrir autores na própria comunidade, convidar autores pelas editoras, podemos conversar com eles, eles podem contar como fizeram esse livro, como escreveram, que ideia surgiu para fazer aquela história. Podemos também fazer visitas à banca de jornal, a livrarias, a sebos, bibliotecas, feiras de livros como esse festival que está acontecendo em São Miguel. Podemos participar dos festivais, podemos incrementar, trazer outras linguagens junto da leitura, como a música, a dramatização, o cinema, o teatro. Tudo isso amplia a cultura, amplia todo esse patrimônio cultural que vem através da leitura e das diferentes linguagens. A fotografia é outra linguagem que possibilita fazer uma relação grande com a leitura. Tem filmes muito bons que falam da leitura. Vou fazer algumas indicações, como Minhas Tardes com Marguerite, os livros voadores de Mrs. Lesmore. Temos um filme que fala de poetas, Sociedade dos Poetas Mortos, é um professor que transforma as suas aulas e os alunos, e vários outros. Pesquisam, achar e vão aproveitar muito. Estou aberta para perguntas e comentários. Estamos tentando conexão com o Festival do Livro da Leitura de São Miguel Paulista.
A conexão está um pouco instável. Vamos esperar só mais um pouquinho. Quem tiver pergunta pode escrever, mandar para o Facebook. A conexão com o Festival do Livro da Leitura ainda não voltou. A gente vai continuar aqui falando sobre mediação de leitura e sobre bons leitores, né? Eu gostaria de trazer um tema agora aqui para falar um pouquinho, que é sobre ler ou contar histórias. Para quem? Ler ou contar histórias são estratégias diferentes. O ler, você vai trazer o texto escrito pelo autor. Então, vamos citar um livro, Menina Bonita do Laço de Fita. É um livro muito conhecido, muito procurado, muito lido. E algumas pessoas me perguntam, posso contar? Ele é um livro onde você perde toda a estrutura do texto que está em rima, que foi pensada e pesquisada pela autora. Então, nesse livro, por exemplo, que é um livro de autor, se você não quiser usar o livro, você precisa decorar todo o texto, para não perder aquela criação do autor. No entanto, quando desejamos ler ou trazer para os ouvintes, vou citar algumas muito conhecidas: A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Rumpelstiltskin, Gato de Botas e muitos outros. Existem várias versões, vários recontos, e eu posso fazer a minha, que ele vem de geração em geração, e eu posso contar da minha forma. Esses são os textos mais indicados para contar. Temos também temos os contos de assombração, os contos de esperteza, os causos. Sabe aqueles causos que acontecem lá no meio da floresta, na casa abandonada? Excelentes narrativas orais. É importante viver a experiência das duas coisas, tanto ler como contar. Para quem faz a leitura, para o mediador de leitura, para quem faz a narrativa oral, e para alunos, jovens, adultos, idosos, precisam conviver, estar familiarizado com essas duas formas de estar em contato com a literatura. Porque a tradição oral também é literatura. Então, os dois são muito importantes. Cabe a cada um descobrir qual a sua forma que se sente mais à vontade. Se é lendo ou contando, sempre respeitando o texto do autor. Temos aqui do interior de São Paulo. É diferente fazer rodas de leitura para crianças, jovens ou adultos? Sim, é diferente. Precisamos primeiro partir do interesse de cada um. O interesse das crianças, dos jovens e dos adultos costumam ser diferentes. O local que vamos fazer também pode variar. Podemos estar numa escola, podemos estar num asilo, podemos estar numa praça, podemos estar numa creche, podemos estar em diferentes locais. Os adultos idosos, por exemplo, eles gostam muito de contar as suas memórias e ouvir as memórias também. Existe uma pesquisadora chamada Ecléa Bose, que fez uma pesquisa com essas histórias de idosos e ela até registrou num livro. Velhos Amigos, de Ecléa Bose, é muito bom para ler para os próprios idosos. Também podemos coletar as histórias deles, registrar, formar um livro, uma coletânea, que eles mesmos podem estar
propagando, divulgando e lendo de tempo em tempo. As crianças têm quase sempre preferência por tudo que é imaginário, pelo que é fantástico, por realidade com fantasia, o que é muito importante para que elas cheguem mais para frente na própria realidade. E os jovens gostam da aventura, gostam de discutir a realidade, gostam de discutir política, economia, costumes e valores. Então, é diferente, sim, fazer roda de leitura para criança, para jovem ou adulto. Depois, a forma, o vocabulário, como vou apresentar essa história. É importante ouvir aquele momento após a leitura ou após a narrativa oral, é muito importante ouvir aquele que te ouviu. Chegou mais uma pergunta aqui, da Carla, da Bahia. Ela pergunta, tipos de livros e dicas e estratégias, que tipos de livros, dicas e estratégias podem ser usadas para incentivar os adolescentes e jovens a ler? Este é um grande problema, este é sempre uma questão. Como incentivar os adolescentes e jovens a ler? Por experiência própria, eu diria que quando eles são estimulados desde criança, eles chegam à adolescência resistindo, mas mais dispostos. Acho que algo que é muito importante é que eles sejam levados a escolher os livros que querem ler. É claro que não podemos deixar disponíveis para os jovens, para os adolescentes, livros infantis. Não que eles não possam escolher, eles até podem estar lá, mas eles precisam ter livros que sejam próprios para eles. Livros que sejam da literatura brasileira, livros que sejam mais antigos e mais novos, livros que tenham aventura, livros que tragam temáticas próprias dos adolescentes, que lidem com toda a descoberta que eles estão fazendo do mundo. Lidem com a sexualidade, lidem com o problema das drogas, com a violência, com os sentimentos que eles têm, que estão ebulindo, que estão sempre trazendo novas emoções. Essa, eu acho que é uma atividade muito importante, a leitura livre. Que eles possam escolher, que eles possam levar para casa, que eles possam realizar as leituras e depois contar o que acharam. E que sejam acolhidos, mesmo que não tenham gostado daquela leitura. Que o mediador de leitura, o professor, o bibliotecário, o voluntário que esteja com eles, possa descobrir junto com ele o que ele gosta e oferecer novas leituras sobre esse assunto. Não vou deixar aqui nenhum título que possa indicando exatamente para adolescente ou jovem, mas deixo essa dica, que acho muito importante, que eles possam escolher o que vão ler. Isso não quer dizer que não possa ter também algo que seja coletivo, que todos vejam juntos, mas se ele não tiver a possibilidade de escolher o que ele quer ler, fica difícil ele até analisar algo que seja só oferecido uma ou outra vez para ele, sem a sua escolha. Outra pergunta de São Paulo. É possível explorar as tecnologias digitais para estimular as práticas de leitura? Como? Sim, é possível explorar as tecnologias digitais. Temos hoje livros disponíveis na internet, nos diferentes meios de comunicação da tecnologia. Não podemos negar que eles existem. Temos os e-books. Outro dia, fiquei surpresa vendo uma filha de amiga, já não é mais adolescente, jovem, que tem, assim, mais de 50 livros digitais que ela já leu. Então, isso faz parte do que existe hoje. Se acessarmos pela internet, podemos ver várias dicas, temos várias possibilidades. E nas escolas, essas indicações podem ser feitas. Nem sempre temos acesso à internet nas escolas. Mas o professor,
o mediador, o bibliotecário pode trazer. Não podemos esquecer de outras linguagens que podem fazer parte dessas leituras e dessas tecnologias, que são os filmes, às vezes, de livros mesmo, que surgiram a partir de livros, as músicas, as peças teatrais, as poesias, os saraus que estão disponíveis para vermos na própria internet. São muitas as possibilidades hoje. Mais uma pergunta. E os best-sellers são boas indicações? Os best-sellers estão no mundo, não podemos negá-los. Alguns best-sellers podem até virar clássicos, não é mesmo? Com o tempo, se eles continuarem tendo a mesma procura, podem virar clássicos. Nós não podemos negar o que existe. Precisamos trabalhar com o que existe. Precisamos trazer esses textos, trazer essa literatura. Isso é muito importante. Se pegarmos, por exemplo, um grande sucesso, Harry Potter, ele pode um dia virar um clássico. Podemos discutir com as crianças, mas não podemos ficar só com isso. Precisamos ampliar. Precisamos trazer também Jorge Amado e outros autores nacionais, e mesmo sem ser do mundo. As oficinas da plataforma têm acontecido no primeiro e no segundo semestre do ano. Sempre fique atenta na plataforma, que elas são divulgadas quando vão ser abertas as inscrições. Seja rápido. Três turmas em fevereiro ou março, uma turma em maio, 2 turmas em agosto e 2 turmas em outubro. Cada turma tem 50 vagas. E formamos uma lista de espera para aqueles que não acessam. Uma lista de 15 vagas. Depois disso, começam as oficinas, uma por semana, e tem um fórum onde podemos discutir, conversar sobre o que foi tratado em cada uma das oficinas. As oficinas são da leitura, mediação de leitura e de alguns gêneros textuais.